Glória a Deus. Glória a Jesus. Bênção, irmãos. Amém? Amém. É bênção. Grande é a obra. Deus tem coisas maravilhosas, né, para nós. Amém? Amém. Nós vamos continuar nosso estudo, né? Começamos a estudar sobre discipulado, começa com contemplação. Quem estava aqui na terça-feira, uma terça-feira aí, né? Viram como a gente começou a falar. Essa imagem aí é de um livro, né? E é sobre discipulado. Nós estamos estudando discipulado, né? Durante o ano. E realmente é um negócio interessante. Eu vou pegar aquilo que eu entender que é bom pra gente, né? Tá certo? Quem quiser comprar esse livro aí, eu aconselho, viu? Então, eu falei, né? Na última vez que eu estive aqui, a gente falou que ele trabalha uma ideia, né? O discipulado, ele começa com contemplação. Ou seja, você tem que ver Deus. Se você quer fazer uma obra para Deus, você tem que ver Deus. Ver Deus aqui no sentido de você ter uma experiência com Ele, né? Então, quando você tem uma experiência de contemplação, quando você vê Deus, aí acontece um negócio que é fascinação. Você fica fascinado por Deus. Você diz, rapaz, Deus é isso mesmo, né? E se você não tiver isso, se seus olhos não brilharem ao falar de Deus, você precisa buscar isso, essa experiência de ver Deus, entendeu? De contemplar Deus, para que você fique fascinado. É o que a gente cantou aqui, o rei Davi, ele tinha um negócio porque ele dizia, Deus é grande demais, né? Ele era verdadeiramente apaixonado por Deus. E quando você tem essa experiência, você vai ver a beleza de Deus. Davi falava sobre a beleza de Deus. E Deus realmente é belo, né? E ele dizia, eu quero contemplar a sua beleza, eu quero estar na sua casa. Eu prefiro ficar na porta da sua casa do que habitar na tenda dos ímpios. Então, isso a gente precisa, irmão. Até porque as pessoas têm que ver isso na gente. Ou seja, que nós somos admiradores de Deus. Nós amamos a Ele. A gente sabe que Ele é tudo o que Ele diz que é. Né? E aí vem o deleite. A gente trabalhou isso na semana, né, que eu ministrei sobre isso. Deleite, ou seja, você tem que ficar satisfeito em Deus. Se você não é satisfeito em Deus, como é que você vai passar para os outros? Se Deus é só um detalhe na sua vida, como é que você vai passar para os outros? Se você não disser bem assim, rapaz, Deus é meu tudo, eu me satisfaço em Deus, Deus é meu prazer. O salmista Asaf diz assim, a quem eu tenho no céu senão Deus, e quem é que eu desejo na terra senão Ele? Então é isso que a gente tem que ter. Então como é que a gente vai passar para os outros se a gente não tiver isso? Vai ser uma coisa, sei lá, fria, né? Então a gente tem que ter isso, né? E aí a gente encerrei, né, colocando isso aqui, que foi uma mensagem que eu fiz há muitos anos atrás, que eu perguntei o que é que acontece quando você se encontra com Deus, né? E baseado em alguns textos, e o que é que acontece quando você se encontra com Deus? Se você se encontrar com Deus, vai acontecer que você vai ter uma experiência de fascinação, parecido com o que o autor desenvolveu, né? Você vai ter uma experiência de fascinação, você vai ficar, né, fascinado por Ele. Você vai ter uma experiência de transparência, porque quando você vê Deus, você na verdade se vê, você se enxerga. Foi Isaías, quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse, que homem sou eu, pecador, homem de lábios impuros. Ou seja, quem vê Deus se vê. Quando você tem uma experiência com Deus, você começa a se conhecer, você diz, rapaz, e eu sou assim. É muita luz, irmão. É muita luz em cima da gente. E aí você tem uma experiência de temor. Hoje é uma coisa que falta no mundo, né? E falta às vezes dentro da igreja, é temer a Deus, temor. E é impossível você ter uma experiência da glória de Deus, você não ficar com temor. Às vezes é um temor que treme. E a Bíblia fala vários textos sobre isso. Temer e tremer diante da presença dele. Então tem que ter uma experiência de temor. Temor, o que é temor? Temor é respeito. Temor tem um pouco do medo mesmo, no sentido de você dizer, rapaz, ele é muito para mim, e eu, meu Deus do céu, e eu sou assim. Então dá um tremor mesmo, dá medo, mais respeito do que medo. E aí
por fim, Deus vai fazer um negócio, Ele vai lhe comissionar. Todo homem, toda mulher que tiver uma experiência com Deus, vai acontecer isso, e no final Ele vai dizer: a quem enviarei? Quem é que vai? Você está disposto a ir? E Deus vai dar uma missão. Sempre é assim, irmão. Então a missão, ela vem depois dessas experiências. Então quando você se encontra com Deus, é uma coisa que acontece, que é a transformação. Você não é mais a mesma pessoa. E a gente precisa ter isso continuamente. A gente tem que buscar isso continuamente, né? Viver na presença do Senhor. E a gente vai dar continuidade. Eu creio que Deus vai falar muito com a gente. Eu coloquei algumas frases aqui, eu vou ler, né? Aqui é de John Piper. John Piper é um escritor, né? Homem de Deus. Ele disse o seguinte: as missões, preste atenção nisso aqui, certo? Eu vou destacar. As missões não são o alvo fundamental da igreja. Repare o que é que John Piper ele falou, certo? É muito conhecido no meio cristão. As missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Ou seja, a missões é voltada para o homem, né? Então, às vezes a igreja faz essa obra que é maravilhosa, né? E a gente tem aqui como nossa prioridade, mas não é a primeira coisa que a igreja tem que ter. A primeira coisa que a igreja tem que ter é Deus, não o homem. Então, adoração. Quando esse tempo se encerrar e os incontáveis milhões, está errado aqui, de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. Então, missões um dia vai se acabar, a adoração nunca. Então, é dentro dessa linha, o desígnio de Deus, que a gente vai falar, que é um dos temas do livro, né? Sobre o desígnio de Deus. O que é que Deus quer, meu? Deus quer ser adorado. Deus quer ser adorado. E quando você adora a Deus, você tem essa experiência de adoração, aí Ele vai mandar você fazer as coisas. Outra frase aqui. O ministério apostólico deve vir de uma igreja orientada para Deus, não para os homens. Porque os apóstolos precisam ser enviados para plantar igrejas, templos orientados para Deus, não comunidades formadas para cumprir destinos pessoais. O que é que ele quer dizer aí? Irmãos, o culto é para Deus. Quando a gente ganha almas para Deus. Na verdade, tudo que a gente fizer, Deus tem que ser o princípio e o fim. Se a gente entender isso, a nossa vida muda, irmão. A nossa vida muda. Então, Deus é o centro de tudo. O Cristo, né? Ele é o centro de tudo. Não é o homem, é Deus. E a gente tem que entender isso. Quando a gente tem isso, as outras coisas vão ser acrescentadas. Discipulado começa com contemplação. Em Atos 13, né? Atos 13, se você quiser abrir aí, a gente não vai ler, eu vou citar algumas coisas. Atos 13 é a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma das igrejas assim muito abençoada na época da igreja primitiva. Tinha a igreja em Jerusalém, né? Que aí estavam os apóstolos, todo mundo. Mas a igreja de Antioquia foi uma igreja que Deus levantou. E uma igreja que Paulo foi para lá, Saulo, e lá Saulo, na verdade, foi comissionado de uma forma especial lá em Antioquia. Quem já leu Atos sabe, né? Então, o texto diz que a igreja de Antioquia, eles estavam, algumas versões diz adorando e jejuando. A igreja de Antioquia estava em adoração e jejum. Paulo e Barnabé passaram um ano lá em Antioquia. Barnabé foi buscar Paulo em Damasco, que era a cidade que Paulo estava, e levou Paulo para Antioquia. E eles passaram um ano lá, junto com outros homens de Deus, adorando a Deus e jejuando.
Aí o Espírito Santo diz bem assim: separe para mim Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. Então repare, eles estavam fazendo o quê? Adorando. Eles estavam adorando e estavam jejuando. Não sei se vocês já pegaram isso aí. Entre a conversão de Paulo no caminho de Damasco e Antioquia, sabe quantos anos passaram mais ou menos? 14 anos. Lembra da experiência de Paulo, que ele vem e ele cai do cavalo, tal, ele vê a glória, Jesus, e Jesus diz bem assim, ele vai, né, faz uma obra ali, mas entre Paulo e, digamos assim, o ministério dele efetivo mesmo, começou depois de 14 anos. Ele começou a fazer a obra, mas, digamos assim, a obra começou a pegar mesmo depois de 14 anos, certo? Se você ler isso aqui, olha, Gálatas 2, Atos 11, 25 e 26... Paulo foi para a igreja de Antioquia para contemplação, para adorar a Deus. A igreja de Antioquia era uma igreja muito especial. E foi lá que os cristãos foram, a primeira vez chamado cristão foi em Antioquia. Né? Foi lá que eles foram chamados de cristãos, em Antioquia, certo? E ele foi lá, segundo a visão desse autor, contemplação coletiva era o DNA central da igreja. Irmãos, adorar a Deus deve ser algo central na igreja. Adorar a Deus não é só cantar músicas, não. Adorar a Deus é contemplar Ele. Então, quando você vem para a igreja, e aqui é o corpo de Cristo, né? Você tem que vir com essa ideia: eu vou encontrar Deus. A igreja não é uma sinagoga. Nós não viemos aqui só para nos ver, que já é uma coisa muito boa. Nós não somos só uma comunidade. Nós somos um povo que tem um Deus que é presente e a gente vem para adorar Ele. Toda vez que você vier para a igreja, mesmo que o foco seja, sei lá, evangelismo e tal, você vai dizer: mas eu vou me encontrar com Deus. Tem que ter isso. A gente tem que ver Deus. Essa é a ideia. A igreja, né, ela é o corpo comunitário de Cristo. Em Atos 2, lembra de Atos 2? Eu vou estar citando, né, são textos conhecidos. Atos 2 acontece o quê? O Pentecostes. E os irmãos se reúnem lá no cenáculo, né, lá em Pentecostes, e depois deles orarem um tempo, aí a Bíblia diz que veio um som como de um vento, né, veemente e impetuoso, encheu a casa, e todos foram, né, receberam um batismo com o Espírito Santo, e pousou sobre a cabeça deles uma língua como que de fogo. Fogo. Fogo na Bíblia ou é juízo ou é presença. Fogo na Bíblia ou é juízo de Deus ou é presença. Quando você vê fogo na Bíblia, geralmente ou é juízo ou é presença. E geralmente quando a presença vem o juízo também. Né? Ou seja, quando a glória de Deus vem ao nosso encontro, não tem como a gente ficar em pé, irmão. Eu não falo em pé, não é que você vai cair não, mas você não fica soberbo, você não se acha. Quando Deus vem com você, você se quebra logo, você vai dizer: Ele é grande demais. Então é interessante que na igreja, lá em Pentecostes, quando Jesus mandou o Espírito, sabe o que veio? Fogo. E a Bíblia diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Fogo é presença, certo? É presença de Deus, olha. E é interessante que quando Deus fala com Moisés no monte, né? No Monte Sinai, o monte fumegou, fogo, havia nuvem, e começou a tocar uma buzina, e uma zoada, e Deus começou a falar com o povo, e o povo disse: não, Moisés, não, fale Deus com você, não fale com a gente não, porque foi uma presença maravilhosa de fogo. Quando o tabernáculo, né, foi consagrado, né, ali veio fogo, vinha uma nuvem, entrava e era fogo, fogo era presença. Quando Salomão consagra o templo, fogo, entra a presença e fogo, e geralmente fogo é a presença de Deus. E é sobre isso, né, que a gente vai estar falando aqui. Então, né, presença e fogo. Diferente de sinagoga. Às vezes as nossas igrejas estão virando uma sinagoga. E qual é a diferença de uma sinagoga para o templo, ou uma tenda, a tenda de Deus?
A igreja, qual é a diferença? Na sinagoga, irmão, a gente fosse ler isso tudo aqui, ó, mas na sinagoga, sabe o que é que tinha na sinagoga? Tinha orações, ó, aqui tem orações, tinha ensinamentos, aqui tem ensinamentos, e tinha comunidade, mas não tinha presença. Não tinha arca. Lembra? Quando não tinha arca, as sinagogas que os judeus começaram a fazer e tal, não tinha arca. Eles tinham ensinamento, tinha oração e tinha comunidade, mas não tinha arca, não tinha presença, não tinha fogo. A igreja não pode ser um lugar de oração só, um lugar de ensinamento e de comunidade. Ela tem que ser um lugar onde Deus está, onde a arca está. E a arca hoje, né, a gente diz que é o Espírito Santo. Deus tem que estar no meio da gente, porque senão a gente é uma sinagoga, a gente não é um templo. Então a ideia é essa, se a gente tem que querer Deus, irmão. A gente tem que querer Deus acima de tudo. E aí a gente vê, né, aí o corpo de Cristo, né, que somos nós, ou seja, Deus tem que estar em nós, na igreja, em cada um de nós, Ele tem que estar no nosso meio, Deus. Amém? A igreja sem a presença não é igreja, não é um templo. E hoje o templo, a igreja, não é as paredes, é a igreja, né? Que é uma comunidade que faz o corpo de Cristo. Tem um texto interessante, eu não sei se eu marquei aqui. Vamos ler só isso aqui, ó. 1 Coríntios 12, versículo 27, quando fala do corpo, né? Aí tem pessoas que dizem assim, eu não preciso da igreja, eu sou igreja. Você é parte da igreja. Nunca vi um braço andar sozinho, entendeu? Um dedo, um olho andar sozinho. Então a gente precisa do corpo de Cristo. A gente precisa estar junto. Alguém leia só 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então você é membro do corpo. Individualmente você é um membro do corpo. Eu não sou o corpo, eu sou membro do corpo. Então essa ideia do desigrejado, pessoas que é de Deus, mas fica nas suas casas, isso não é bíblico. Ele está, na verdade, como se separando do corpo. Então a gente precisa da igreja, mas a gente não precisa só estar junto, a gente precisa que Deus esteja no nosso meio. A arca tem que estar aqui, irmão, o fogo tem que estar aqui. Amém? Amém. Vamos lá. O autor, ele trabalha que desde o Éden, né? Deus, quando cria Adão e Eva, ele diz que ali era o primeiro templo. Deus estava no Éden, né? Deus ia lá e ficava com o povo lá no Éden. Todo dia Deus ia lá visitar Adão e Eva. Estava lá, Deus estava lá. E ele fala, né, que o Éden era o primeiro templo. E ele diz que Deus queria que através de Adão e Eva, né, enchesse a terra e eles fossem os sacerdotes, eles eram sacerdotes, adoradores e eles eram missionários. E ele queria que o contemplasse e resplandecesse para os demais. Deus quer que a igreja resplandeça a Ele para o mundo. Deus queria que Adão e Eva, né, fosse o representante dele para os outros, que seriam os filhos dele, né? E eles caem. Quando Deus pega Israel a partir de Abraão, a mesma coisa. Deus pegou Abraão, né, e disse assim, a partir de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, você vai ser o meu representante na terra. Hoje nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos os embaixadores de Deus, embaixatrizes do Senhor. E aí, tem o êxodo, né? Deus tira o povo depois do cativeiro lá no Egito. Aí Deus tira o povo e tal, e tem o êxodo. Deus leva o povo, e aí o povo começa a contemplar Deus, a nuvem, né, a glória de Deus. A gente vai chegar lá no ponto, né, isso aqui é tudo uma preparação. E aí, eles queriam que o povo contemplasse a Ele, temesse a Ele para servir. É interessante como as coisas são, né? Quando Deus, aí vem o povo de Deus, sai, fica no deserto, né, 40 anos, e é interessante que, olha, a tenda, aonde ficava Deus, né, aonde Ele se manifestava,
ela ficava no meio das tribos. Se você ler isso aqui, ó, Êxodo, não dá para ler, né? 33, de 7 a 11, em Números, né? Mostra o posicionamento das tribos. Ó, era mais ou menos assim, ó, irmãos. Preste atenção nisso. Nós precisamos de Deus no nosso meio. É isso que eu quero falar hoje. Nós precisamos de Deus no nosso meio. Porque senão vai ser só uma comunidade, entendeu? Uma boa comunidade de pessoas que se gostam, se amam. Mas se Deus não estiver aqui, isso aqui é só uma comunidade. Que estamos trocando experiências. Deus precisa estar aonde está o povo dele. E aí quando Deus separa as tribos, né? Aonde é que ficava o tabernáculo que ele mandou Moisés fazer? O tabernáculo ficava no meio das tribos. Olha, como é que as tribos ficavam? Deus no meio. E Moisés ia, né, entrava lá e falava com Deus e aquela coisa toda. Ou seja, Deus estava no meio do seu povo. Se a gente quer fazer uma obra grande, Deus precisa estar no meio da gente. Lembra quando Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Nós temos que querer isso, irmão. Moisés certa vez falou, Deus, se o Senhor não for, eu não vou não também. Nem mande anjo, não quero saber de anjo nenhum não, eu quero que o Senhor vá com a gente. Se a sua presença não for, a gente não quer ir, a gente não arreda o pé. E isso tem que ser, sabe, um anelo. Você e eu, a igreja, tem que desejar Deus. Deus, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Nem venha mandar ninguém, eu quero o Senhor. Isso a gente tem que desejar. Só assim a igreja vai sim fazer a diferença na terra, irmão. Aí repare, aí tá, né? Não vou ler essas coisas, mas aqui estão as 12 tribos de Israel. Ó, tabernáculo, Judá, Issacar, Zebulon, né? Para quem já leu a Bíblia. E Deus, e os levitas, né, que foi um povo que Deus, um grupo que Deus separou para cuidar do tabernáculo, e tinha os sacerdotes que também eram os levitas. Mas o foco que eu quero que você guarde hoje é Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. A gente vai fazer a diferença nessa terra se a gente contemplar Ele, irmão. Quando você vê Deus, sua vida muda. E sempre que você tiver essas experiências de encontros com Deus, sua vida vai mudando, você vai começar a ser uma pessoa diferenciada. Deus quer fazer a gente um povo diferenciado, o povo de Deus é um povo diferente mesmo. O povo de Israel era um povo diferenciado, até a dieta era diferente. Porque Deus disse, eu quero um povo diferente, é meu povo, é propriedade particular exclusiva minha. E quando Ele forma a igreja, Ele diz a mesma coisa, vocês são meus. Sacerdotes, herança, vocês são meus. E a gente tem que botar isso no coração, Deus, e é isso que eu quero ser seu. E eu quero o Senhor. A gente tem que desejar isso, irmão, porque senão é só uma religião. Muito boa, por sinal, mas é só religião. Se Deus não estiver presente, é só religião. Não tem espiritualidade. E isso parte, Deus quer isso, entendeu? Quem o busca, o encontra. E a gente tem que desejar isso. Perco tudo, mas não perco o Senhor. Assim. Agora presta atenção nisso aqui que eu achei interessante. Eu fui ver, né? Quando o povo ia sair, sabe quem ia na frente? A arca. A arca era a presença de Deus. Por que Deus não ia no meio? Porque é Ele que tem que guiar. Os sacerdotes pegavam a arca e iam na frente. Às vezes tinha guerra, os sacerdotes iam com a arca na frente. Uns caras lá carregando uma caixa revestida de ouro, né, que simbolizava Deus, e eles iam na frente, com nada, às vezes com buzina, e os soldados às vezes vinham atrás. O que é que nos diz? É que Deus tem que estar no meio da gente, mas quando a gente vai andar, é Deus que vai na frente. É Deus que vai na frente da gente. E a gente não pode abrir mão disso. Deus, eu não vou na frente, eu quero que o Senhor vá na frente. Enquanto estou parado, o Senhor é o centro. Mas quando sai, o Senhor vai na frente. O Senhor é o centro, mas quando sai, eu quero que o Senhor vá na frente, eu vou atrás. E alguém já falou que Deus não é boiadeiro, Deus é pastor, né? Porque boiadeiro vai atrás, enfiando o aguilhão
no negócio lá do boi. O pastor vai na frente ou vai no meio. Sabia disso? Que um pastor de ovelha, ou ele vai na frente ou ele vai no meio das ovelhas. E quando ele está escuro, ele fica no meio, porque as ovelhas ficam medrosas. Ele começa a falar e as ovelhas percebem a voz. Ou então ele vai na frente para guiar as ovelhas. E é isso que a gente está querendo defender hoje, mas essa questão da presença. Esse é o destino de Deus para você e para a igreja dele. Tem muitas instituições aí, tem muitas organizações muito bons, que fazem um trabalho muito bom de ensino, fazem um trabalho muito bom de comunidade, de ação social, talvez melhor do que a igreja. Mas qual é o diferencial da igreja? Não é a igreja, o diferencial da igreja é Deus da igreja, irmão. A gente tem que botar isso no coração, na cabeça e querer isso. O meu diferencial, eu sou diferente, não é porque eu sou igreja, é porque Cristo está na igreja. Aleluia. E isso vai fazer a diferença no nosso serviço. Amém. Quando a gente botar a mão na massa, quem foi na frente? Deus foi na frente. Em Números 10, 33, 36, vamos ler só esse aí, alguns eu marquei. Por favor, alguém leia? Números. Glória a Deus. Alguém pode ler para mim? Lucas 10, 33 e pula para o 36. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, monte de Javé, do Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles, durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Perceberam? Seja Moisés, fica aqui, Deus. E quando Deus para, a gente para. E quando Ele para, a gente repousa. Descansa. Adorar a Deus, contemplar a Deus, é uma coisa que traz até descanso para a gente, irmão. E a gente precisa ser guiado. E hoje a arca é o Espírito Santo, né? Precisa ser guiado. O Espírito Santo tem que ir na frente da gente, claro, é uma forma de falar, ou seja, ele tem que guiar a gente, é o Espírito Santo. Se você for, irmão, com as melhores intenções possíveis, isso não é receita para vitória, para sucesso. A gente está com um monte de planejamentos, né, e querendo fazer um monte de coisas, mas se Deus não tiver, é simplesmente coisa humana. Então a gente precisa de Deus no meio da gente e Deus guiando a gente. E o discipulado e a vida cristã, na verdade, tem que ter isso. A gente não pode abrir mão disso. Abra mão de outras coisas, mas não abra mão da presença de Deus. Hoje eu falo esses tempos, né? A gente vê poucas pessoas chegando e dizendo assim: rapaz, Deus falou comigo. Deus me visitou, né? Essa noite. Deus me deu um sonho de Deus. Eu senti uma impressão dentro de mim e eu percebi que era Deus. Algo nasceu no meu coração e eu sei que não foi do meu coração, foi Deus que plantou. Cadê isso na igreja? Cadê isso em nós? Eu ouvi a voz de Deus. Perdemos isso. Perdemos a essência. A essência da igreja é Deus, irmão, é Cristo. Não é estrutura. A igreja hoje, no século XXI, é uma igreja tecnológica, estruturada. Tem igrejas que são empresas melhores do que muitas empresas, com tudo arrumadinho, tudo organizado. Mas de repente está faltando, talvez, não estou aqui afirmando, está faltando a essência, que é Deus. Tem luzes, um som top, uma banda que faz inveja aos cantores do mundo, pessoas afinadíssimas, ministério de louvor nota 10 no sentido de cantar e tudo, mas você vê e você não vê Deus.
É hora da gente renovar isso na nossa vida. Deus, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Eu faço questão, é questão mesmo, bater o pé e dizer, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha igreja. Eu quero que o Senhor esteja no meio da gente, passeando no meio da gente, chamando a atenção da gente, abrindo os olhos da gente, tocando na gente, repreendendo a gente, mas eu quero o Senhor, não abro mão. A igreja tem que querer isso, irmão. Nesses dias em que as trevas estão também tomando espaço, a igreja precisa da presença dele. Ele está, mas é ele se manifestar, entendeu? A gente precisa. Glória a Deus. Davi, quando ele se torna rei, sabe o que aqui Davi deseja? Quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Sabe o que Davi deseja? Ele disse, eu quero a arca. Quando ele tomou posse em Jerusalém, ele se tornou rei. Ele estava em Hebrom, aí depois ele foi ser rei de todo Israel. Sabe o que era que ele queria? Ele disse, eu quero a arca. Sabe por quê? Porque era a presença. Eu quero a arca. Aqui no Salmo 27:4, ele diz que Davi, ele amava a beleza de Deus, ele era cativado pela beleza de Deus. O salmo que o Eli cantou aqui, é 96, né? Era Davi, ele cantou isso quando ele estava levando a arca. Quando ele estava levando a arca para Jerusalém, da segunda vez, né? Aí ele fez esse cântico, um salmo lindo, tá aí, só que é grande. Lindo, lindo, ele na origem lá. E tem um salmo cá, né, no livro de Salmo, e tem ele lá, é lindo o salmo. Aí o que é que Davi quer, irmão? Eu quero a presença. Eu quero a arca. E aí, se você ler o Salmo 132, ele diz, é interessante esse salmo, ele diz, eu não vou descansar enquanto eu não trouxer a arca. Eu não vou dar sono aos meus olhos. Eu não vou ficar em paz enquanto eu não tiver a arca comigo. Que é isso? Davi foi um cara que fez um bocado de coisa besteira. Mas ele tinha um negócio que Deus gostava, que ele amava Deus. Ele queria Deus, entendeu? Independente, ele queria Deus. Era um desejo que ele tinha por Deus, que era uma coisa impressionante. E aí depois você lê o Salmo 132, é um salmo ele dizendo, eu quero Deus, eu não vou dormir. Em outras palavras, ele diz, eu não vou dormir, eu não vou ficar em paz, eu não vou dar, porque eu quero ele, eu quero a presença, eu quero a arca. Lembram disso? Depois lê o Salmo 132, você vê que salmo. A maior parte da igreja não sente falta de Jesus. Que diferença faz Jesus estar no nosso meio ou não? Que diferença faz Deus estar aqui ou não? Não está gostoso aqui? Ar-condicionado? Todo mundo aqui cheirando? Tem uma aguinha legal? Todo mundo se amando? Todo mundo comeu hoje? Todo mundo já cantamos? E que coisa gostosa! Para que Jesus? Não, irmão. A gente tem que ficar orando, sabe? Você tem que ficar orando aí. Senhor, fala através de não sei quem, fala através do pastor, fala. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero sentir a sua presença nesse lugar. É assim, irmão. Mas a gente vem aqui para fazer apresentações. A gente não vai mudar o mundo assim. Sem a presença de Deus, a gente não vai mudar o mundo. A gente vai ser mais um grupo. E a gente não quer isso. Deus não quer isso. Então a gente tem que desejar, a igreja tem que sentir falta de Jesus, da arca, da presença. A gente tem que desejar a presença. Aí o que ele faz? Quem conhece a história, né? O que é que Davi faz com tanto desejo? Ele faz tudo errado. Ele chega e faz um carro de bois, bota um boi lá, né? Os bois tá bom, bonitão, pega um carro de boi. Aí ele pega, né? No 2 Samuel 6, ele vai, é quando o carro vem, e ele vem, né? O pessoal sacrificando, aquela coisa toda, quando vem, aí o carro do boi faz assim, e aí a arca ia cair. Aí Uzá acha de segurar a arca. Alguns dizem que Uzá quis olhar o que tem dentro da arca, mas isso aí não está na Bíblia, mas ele quis segurar a arca. Quando ele quis segurar a arca, Deus fulminou ele na hora. Davi ficou, a Bíblia diz que ele ficou contristado, ficou triste. Mas Deus, eu desejando tanto o Senhor, e o Senhor vai e mata o cara assim na frente, tá, né? Ele foi segurar a arca, Davi ficou triste, foi para Jerusalém, e agora o que é que eu faço? Por quê? Porque eu quero a arca, eu quero a presença, eu fui buscar a presença. Mas aí a gente aprende uma coisa, buscou do jeito que ele quis.
segundo as regras dele. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. Aí o que acontece? A arca vai para a casa de Obed-edom, né? Obed-edom era um gentio, ele era filisteu. Mas a casa dele ficava perto onde teve que fulminou Uzá. Aí deixa ali na casa daquele cara do Geteu, que é o filisteu. A arca passou 3 meses na casa de Obed-edom. Aí Deus abençoou a casa de Obed-edom. Foi muita bênção. Aí chegou a notícia lá em Davi. Davi, rapaz, o Obed-edom está recebendo tanta bênção. Deus está abençoando demais Obed-edom. Né? Aí Davi disse, eu já sei por que é. É porque a arca está lá. A presença está lá. E Davi disse, não, eu vou trazer a arca para cá. Só que agora ele faz do jeito certo, né? Ele faz do jeito certo. 1 Crônicas, capítulo 15, 16. E o jeito certo era o quê? Era pegar a arca nos ombros dos sacerdotes, os levitas. Ele vai e traz a arca, e ele traz no maior júbilo do mundo, dançando. Ele estava com uma estola sacerdotal, tipo uma camisola, né? Dançando, que nem saber de nada, e pulando, e sacrificando, aquela alegria, deu comida para todo mundo. Ele disse, agora eu estou trazendo a arca, e celebrando. É tanto que Mical, né? Mical era a mulher dele. Mical disse bem assim, mas que rei é esse? Fica aí se mostrando. E Davi, eu quero saber, na presença de Deus, eu fico assim mesmo, eu fico solto. Eu quero adorar ele, quero saber dos outros. E ele é como se fosse assim, eu não sou rei, eu não sou o centro é ele. Não sou eu que sou o centro, não sou eu que sou o rei, não, o rei é ele. Então ele merece tudo, eu sou o sacerdote dele. Aí, irmãos, Davi leva a arca, maior cantores e tal. Aí Davi, Obed-edom, que não é besta, e a família dele vai tudo com Davi. Não foi com Davi não, foi com a arca. E aí a Bíblia, são 60 e poucos filhos de Obed-edom. Né? Aí vai e Obed-edom, ele fica como porteiro da tenda. Era gentil, né? Era gentil. Isso é espetacular. Era gentil. Ou seja, era um povo que não podia estar ali. E eles ficaram. Isso já falava da gente, da nova aliança, irmão. O gentio já participando da adoração a Deus. Obed-edom disse, eu vou ficar lá. E ficaram na porta da casa de Deus, guardando. E tem um detalhe muito interessante, irmãos. É que a tenda de Davi fez uma tenda. Ele levou só a arca. Fez uma tenda. E a tenda de Davi não tinha separação. A arca ficava lá e a tenda era aberta. E os caras lá ficavam na porta da tenda. E os cantores. Davi contratou, não sei se eu botei aqui, ó, 288 cantores. Está na Bíblia. 4.000 músicos. E 4.000 porteiros. E Davi sustentou essa galera toda. Alguns dizem que Davi gastava um bilhão de tanto dinheiro se fosse dar. E os cantores, eles diziam assim, eu quero que vocês cantem sem parar. E 24 horas o povo adorava a Deus. E não tinha separação. Isso é presença, irmão. Cante, adore. Davi ficou isso. A vida toda o povo cantando sem parar, adorando a Deus sem parar. Davi disse, eu quero que ele seja louvado. Por isso que Deus amava aquele cara. É um atrapalhadinho, mas ele me valoriza. É um atrapalhado, mas me valoriza. É até estranho isso. Bom, então era uma tenda sem barreiras, irmão. Não há barreiras, irmão. Não há limites. Não há nada que impeça você de sentir Deus. Nada. Pecado tem perdão. Satanás tem Jesus. Tem nada. Você e eu, a gente pode entrar a hora que quiser, onde quiser, de manhã, de madrugada, de noite, tomando banho, na rua, onde você quiser, você tem a presença de Deus, não tem barreira. E a gente desvaloriza isso, entendeu? A gente acorda e dorme, nem sequer fala com Ele. E Deus está querendo chamar a gente a atenção. Filhos, venha, você tem que me querer. Eu quero você, agora você tem que me querer. E aí ele vai, né, tal. Desejar Ele é mais importante que fazer a vontade dEle, irmão. Guarde isso. Desejar a Deus é mais importante do que fazer a vontade dEle. No sentido de você sair fazendo a obra, sabia? É desejar Ele. Mas quando você desejar Ele, e você ficar fascinado por Ele, e você ficar alegre nele, você vai dizer, eu vou ficar com esse negócio só para mim nada?
E ele mesmo vai dizer, vai passar isso para os outros, rapaz. Não é bom ser crente, não é bom ser meu. Então vai falar para os outros, para que os outros tenham isso também. Então, irmão, se a gente tiver Deus como nosso tesouro, nosso bem maior, aquela coisa que a gente sabe, aquela pedra preciosa que você pega e vende tudo. Lembra, Jesus conta a história? O cara achou uma pedra preciosa, aí ele vai, vendeu tudinho e comprou o terreno onde estava a pedra. Ele disse, tudo, eu vendo tudo pela pedra. Comprou a pedra, o terreno onde estava a pedra lá é Jesus, a pedra é as coisas dele, irmão. Então Deus quer isso da gente, irmão. Chegou a hora, essa é a hora. Amém. E cada um tem que fazer isso individualmente, como igreja a gente tem que fazer isso, a gente tem que centralizar Deus. Aleluia. Vamos buscar do Espírito Santo, como é que a gente centraliza Deus aqui nesse lugar. Diga como é, Espírito Santo, diga como é. Davi então, né, fez essa gracinha aí. Eu coloquei alguns exemplos aqui, todos esses exemplos, Josafá, Joiada, Ezequiel, Josias, Zorobabel, Esdras, Neemias, todos eles faziam as coisas que eram renovações. Eles cantavam, adoravam a Deus, irmão. Às vezes a gente tem a música na igreja, a adoração é algo importantíssimo. Não é adorar para o pastor pregar. Não é adorar. É adorar porque ele merece adoração. E quando ele é adorado, ele vem receber a adoração, sabia? Ele vem receber. Ele vem receber a adoração. Ele se manifesta no nosso meio. E essa turma todinha aí botava música, Josafá e cantores e sacerdotes, e começava a cantar a Deus, a adorar a Ele, e Deus dava vitória. Deus dava vitória. Amém. Cantar é uma expressão de afeto que desperta afeto. Cantamos é o que aqui? Abre, como é? Cantamos sobre o que amamos e nos fascina. Se Davi fosse vivo hoje aqui, tivesse a nossa igreja, é o que ele perguntava: quem mandou você parar de cantar noite e dia? Se Davi tivesse hoje aqui na igreja, no meu lugar, ele dizia assim: quem mandou você parar de cantar ao Senhor? Quem mandou você parar de adorar Ele? É isso que ele ia perguntar. Eu não falei que era para adorar 24 horas? Por que você parou de cantar, de adorar? Amados, sabe uma das coisas que o diabo faz quando ele quer roubar a bênção da gente? É tirar o cântico dos nossos lábios. Se você não consegue cantar, você não consegue quase nada. E eu não estou falando que você tem voz bonita, não sei o que lá, afinada, não, é adorar. É você começar a dizer coisas para Ele e adorar Ele, dizer: oh, que belo esse sol, oh, que bela essa estrela, ah Deus, como foi bom acordar hoje, o Senhor é o mesmo de ontem, sabe? Quem mandou você parar de cantar? Quando tem uma briga lá, né? Uma discussão na igreja, não sei, uma briga, mas uma discussão, porque Pedro tinha ido falar com os gentios, né? Cornélio e tal, aí teve uma discussão e disseram: mas como é que você vai falar para gentio? Pedro disse: rapaz, aí conta a experiência, vi um lençol descendo e Deus disse: mata e come. E aí eu disse: mas eu vou comer isso não. Deus disse: não torne impuro aquilo que eu purifiquei e tal. Aí chega um povo, vai. E aí tem essas questões todas. E Pedro explica, depois tem outra reunião em Atos 15, e aí vem Paulo e Barnabé para contar o que Deus estava fazendo entre os gentios. Porque os judeus estavam achando que Deus era só deles. E Deus dizendo: eu não sou Deus dos judeus, eu sou Deus dos judeus e de todo mundo, dos gentios. E aí Tiago levanta na discussão na igreja, e diz bem assim: vocês não lembram não o que aconteceu com Pedro, rapaz? E vocês não lembram que Deus fez isso aqui? E aí ele conta um negócio, que Deus está reedificando o tabernáculo de Davi. Aí você volta para o que eu falei: o tabernáculo de Davi era uma tenda.
E não tinha mais nada a não ser a arca. E a tenda não era fechada, não tinha santíssimo nem nada não. Era santo, tudo era santíssimo. E aí Tiago diz, Deus está fazendo isso, está reedificando o tabernáculo da tenda de Davi. Por que não falou a tenda de Moisés? Mas a tenda de Davi é dizendo, não tem limites. Não há mais santíssimo lugar e santo, é tudo santíssimo. A gente canta, eu estou no santo. Não, a gente quando entra, já entra no santíssimo. Lembra que quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Deus pegou o véu, fez que rasgou de cima para baixo. Era um véu imenso, era um monte de cortinas, grossa. Deus pegou assim, fez, rasgou, irmão. Não tem mais separação entre você e Deus. Você não precisa ser o melhor de todos para você entrar na presença de Deus. Você só tem que amar a presença e querer a presença. E entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. A gente está jogando fora o nosso tesouro. A gente está desprezando o que a gente tem de mais maravilhoso, que é a presença de Deus. Mas eu quero que você renove isso na sua vida. Quero que a gente renove aqui na nossa igreja. E quando a gente se juntar aqui, a gente diga, Deus, né, fica à vontade que esse lugar é seu. A gente está aqui convidado pelo Senhor. Não é eu convidando o Senhor não, o Senhor é que convidou a gente. O Senhor foi que trouxe a gente aqui. Amém. Irmão, senão a vida fica estressante. A gente fica angustiado, mesmo sendo crente. Porque o que renova a gente é a presença de Deus. Aleluia. E é para você. Deus está restaurando a tenda de Davi. Aí o autor ele fala isso que eu achei interessante. A igreja precisa de luto. Sabe luto que ele defende? É luto pela ausência de Jesus. Nós não podemos desfrutar dele totalmente. E aí dá saudade. A gente diz, oh Deus, como eu queria o Senhor todo, mas eu não aguento ainda, né? Por enquanto eu não aguento. Mas eu queria o Senhor todo e eu estou com saudade. Eu estou com saudade da tua presença. Eu estou de luto porque eu não posso ter o Senhor todo. Aí é interessante que aqui em Mateus 9,15 fala de jejum. Aí as pessoas chegam para Jesus e dizem assim, ô Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus diz assim, achei interessante essa visão. Por que os seus discípulos jejuam? Rapaz, como é que ele vai jejuar se eu estou aqui? Como é que vai jejuar se a gente está numa festa? Se a gente está aqui na boa? Que jejuar, meu filho? Vai comer. Vamos celebrar, você está comigo. Mas quando o Filho do Homem for levado, aí sim eles jejuarão. Aí você faz uma ponte. Jejuar, porque a gente não tem Ele totalmente. Você já jejuou para você sentir a presença de Deus? Você diz, Senhor, eu estou aqui jejuando, não é para eu ganhar isso, não é para o Senhor abençoar não sei quem, que isso tudo é bom, tal. Eu estou jejuando porque eu quero o Senhor. E se a minha carne é uma limitação, ela vai morrer porque eu quero o Senhor. Então eu vou jejuar, porque eu quero o Senhor. Entendeu o versículo e essa visão do autor? Quando eu for tirado, aí eles vão jejuar. Porque eu não vou estar com eles 100%. E eu queria que você jejuasse pela presença. Jesus, eu não quero que nada me impeça de eu sentir o Senhor. E eu vou... E outra coisa interessante, irmão, a gente jejua... Geralmente, ou deve ser, por coisas boas. Comida, água. Né? Às vezes a gente faz um jejum, jejum em seu celular, essas coisas não são boas não, irmão. Jejum de celular, jejum de televisão, beleza, quer fazer, eu acho que vale a pena. Mas essa coisa não é coisa boa não. Boa é comida, boa é água, boa é o sono. Jejum de coisas boas. Para você dizer, Senhor, essas coisas que são boas, diante da sua presença, é nada. Comida é nada. Beber água é nada diante do Senhor. É isso que a gente tem que querer.
E ele tem que querer, ele tem que ver isso dentro da gente. Então eu abro mão. Meu sono é um negócio bom e até saudável, mas eu abro mão do meu sono para eu poder ver o Senhor, para eu poder me encontrar com o Senhor, para eu ter a presença do Senhor, o máximo que o Senhor puder dispensar na minha vida. A gente tem que desejar, irmão, a presença do Senhor. Contudo, eu morro, mas eu quero a sua presença. A gente não tem isso. Por quê? Porque parece que isso é tão, sabe, tão besta. Ou é fanatismo. É fanatismo eu querer Deus. É fanatismo eu não querer a presença dEle. É o que aconteceu com a igreja. A igreja ficou sem essência. A gente, irmão, precisa de tudo isso, para não falar de novo, das coisas que todo mundo está usando. Eu acho que tem o seu lugar. Mas se a presença, se a essência, que Ele não tiver, vai ser às vezes uma coisa bonita por fora e dentro não está aquele negócio tão bonito. O discipulado deve produzir contemplação, jejum e luto. Então, quando a gente estiver discipulando, você tem que, pai, você tem que contemplar Deus, Jesus. Você tem que ver Deus. Jesus é assim. Ele é a nossa, digamos assim, nossa cartilha. A nossa cartilha é Deus. É Jesus. E você tem que contemplar Ele. Se as pessoas não verem Deus, irmão, elas não vão ser transformadas. É a palavra e a presença que faz a diferença. E a gente precisa botar isso no nosso coração. Às vezes a gente não é argumentos, entendeu? Às vezes até argumentos bíblicos que vai transformar as pessoas. É a palavra, sim, e a presença de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Não é a gente que convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo que usa, às vezes você e eu, para fazer isso na vida das pessoas. Meu Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Porque isso parece que eu estou falando algo estranho. Toda igreja, um lugar onde as pessoas possam contemplar a glória de Deus. Aprender seus caminhos e ser transformados à imagem dEle. Então a gente tem que querer isso, entendeu, irmão? Tem que desejar. E dizer, Deus, quando eu trouxer alguém na igreja, eu quero que a pessoa se encontre com o Senhor. A gente quer isso. E aí, quem pregar, quando pregar, alguma coisa vá diferente lá no coração dele. Quando alguém cantar, a libertação aconteça. É muito gostoso, né? Quando você está num lugar que tem um louvor, ou tem uma pregação, e você diz, rapaz, Deus está falando. Chega, você fica assim, né? Fala mais, Senhor, me mostra, Senhor, né? Você fica assim, como você está com sede, eu quero essa água, eu quero esse pão, eu quero isso aí, Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço? A gente precisa. A gente precisa. É necessidade, irmão. É necessário. A presença de Deus é necessária. É algo que eu não posso abrir mão. Chegou a hora. Chegou a hora. Se já não chegou há muito tempo, mas chegou a hora da igreja querer e desejar a presença de Deus como tudo. Eu quero ela. Eu não vou nem dormir se eu não tiver a sua presença. Quem faz isso? Mas se for para ganhar uma bênção, a gente faz. A gente às vezes fala do povo do mundo, você quer a bênção, não quer o abençoador, a gente faz a mesma coisa. Todo mundo aqui quer bênçãos, e Deus é Deus abençoador. Você quer a bênção, mas não quer o abençoador. A gente quer que Deus cure a gente, que Deus dê dinheiro para a gente, que Deus abra a porta, que Deus salve não sei o que lá, mas a gente não quer Ele. Assim, eu já tenho. Então, desfrute. A gente tem que desejar isso, entendeu, irmão? Desejar. Glória a Deus. Desejar Ele.
adorar Ele, louvar Ele. Às vezes a gente vai, eu quero ver isso, Senhor, eu já vi mais ou menos isso, a gente está aqui, eu já li isso, eu quero estar aqui e de repente uma pessoa cair aí, entendeu? Não é cair demônio não, é cair na presença de Deus e chorando, dizendo, meu Deus, o que é isso, o que é isso? E nem a gente vai saber o que é, meu filho? Você está doente, você está falando, não, é um negócio em cima de mim. Isso já aconteceu, sem ser na Bíblia. Por que não acontece mais? Deus não quer mais, mudou as coisas. Eu estou encerrando, amados. Eu acho que já encerra aí. Encerrou. Aleluia. Você pode ficar em pé, amados? Glória a teu nome, Jesus. Obrigada, Deus. Contemplar Ele, né? Não pare de louvar. A gente está aqui com um programa, né, para os discípulos. Ore em línguas. Ore em língua direto. Porque quando você ora em línguas, a Bíblia diz que você edifica você mesmo. Você fala mistérios com Deus e você fala das grandezas dEle. Às vezes a gente não sabe nem dizer o que Deus é. Então, quando você está falando em língua, você está dizendo numa linguagem que o Espírito Santo está fazendo você orar, dizendo a Ele coisas que você não sabe nem eu dizer. Aí eu não falo em língua. Louve. Cante direto. Faça música. Tudo que acontecer você diga, ô glória, isso aí é de Deus. E começa a falar qualquer coisa, mas adore a Ele. Por que você parou? Aleluia. Por que a gente para? Aí a gente acha porque a gente tem que resolver os problemas da gente. Não é melhor Deus ir na frente? Descansar nele. Descansa nele, deixa ele na frente, descanse, adore a Ele. Diga, Espírito Santo, me batize, né? Deus, Jesus, me batize com seu Espírito Santo com fogo. Eu quero fogo. Eu quero a presença. Eu quero a presença. Eu quero a presença. Eu quero o Senhor em mim, no nosso meio, na minha casa. Eu quero a sua presença. Eu quero entrar no quarto. Eu quero sentir aquela presença de eu tremer na base. Eu quero isso. A gente tem que desejar, tem que falar, irmão. Tem que falar. Queira ser renovado, né? Queira ser renovado. Eu quero ser renovado. Quero ser um crente renovado. Quero ser um crente que os meus olhos brilham quando eu falar do meu Deus. Quando eu falar de Jesus, eu quero que as pessoas digam, rapaz, você está chorando? Rapaz, porque quando eu falo dele, eu me derramo. Aleluia. Ele é muito maravilhoso. Glória a Deus. A gente tem que ter isso, sabe, irmão? Ele é muito maravilhoso. Ele é meu amado e eu quero ele, eu quero ele. É isso que Davi tinha, é isso que a gente tem que resgatar. E é para mim, é para você, amados. Você pode tocar antes aqui? Vamos gastar aí 5 minutos, sei lá, adorando a Ele. Aleluia. Adore a Ele, esqueça tudo. Adore a Ele. Aleluia. Adore a Ele, diga eu amo o Senhor. Do seu jeito, mas diga eu amo o Senhor. Eu sei que eu amo o Senhor porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me cativou, o seu amor me cativou. Seu amor me conquistou. A obra do Senhor me foi maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Amamos o Senhor, Pai. Pai, a gente está ministrando aqui, Senhor, mas a gente quer isso mesmo. Eu quero na minha vida. Me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a querer Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Ajuda. Nós queremos isso. Queremos entrar na presença. Queremos entrar, Senhor, na sala do trono. Aleluia. Queremos entrar na sala do trono. Queremos entrar na sala do trono. Queremos olhar os seus olhos. Queremos adorar o Senhor, dizer da sua beleza. O Senhor é belo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande. Mas deseja o Senhor, a gente quer o Senhor, a gente quer essa arca. Deus, a gente quer a arca. A gente quer a arca. Senhor, eu quero a arca. Senhor, eu quero a arca. Deus, oh glória.
Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Grandioso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Aleluia, maravilhoso é o Senhor, forte é o Senhor. Aleluia, magnífico é o Senhor, poderoso é o Senhor, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Toda a honra a ti, toda a glória ao Senhor, Pai. Oh, seja adorado, seja adorado, seja adorado, Jesus, 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 seja adorado. Oh, te louvamos, te adoramos, Senhor. Oh, glória, Espírito, Espírito maravilhoso. Aleluia. Não queremos parar, Senhor. Que nossos lábios te louvem, que o nosso coração te louve. Aleluia. Deus, aonde o Senhor está, Senhor, a alegria, a liberdade. Oh Deus, a graça, a cura, a poder, Deus, onde o Senhor está. A correção, Deus, a comissionamento, aonde nós estamos aprendendo, o Senhor fala conosco. Eles estavam adorando, jejuando, e o Senhor disse: separe a mim, Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho para eles. É assim que a gente crê, Senhor. Que caia por terra tudo que é do homem, Senhor, carnal. Que caia, Senhor. Pai, às vezes a gente tem boas intenções, como o Davi tinha, mas fazemos do jeito errado, Senhor. Mas a gente quer do jeito certo. A gente quer o Senhor em nós. Aleluia, 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 aleluia. Oh, seja santificado o teu nome, seja adorado, Senhor. Deus, aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, amado nosso, amado meu, eu te amo, Senhor. Queremos o Senhor, quero o Senhor, Pai. Me ajuda, Senhor, nós queremos, vá na frente. Queremos o Senhor no nosso meio. Deus, Deus, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala aqui, fala em casa, fala no caminho. Oh Deus, ministra aos nossos corações. Oh, de la machada, rega, barachou, de libaço, de que baraforuche, baratena, maço. Ora bala shure de remarca da la sera mexe de que mondro baixo le manada na chada da gabara buru manachada de mar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, que adorarei. Te louvarei. Urabashanda kira basuri bakuru chubere voro kamana para sharada sharabaki andane que para shanda que bashanda que varia kuramach la variando com para bashanda que bashanda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Move as águas, Senhor. Move as águas. Move as águas. Move as águas. Move as águas em nós, Pai. Move as águas. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai. Santo é o Senhor.
Santo é o Senhor. Toca nele, querido. Toca no Senhor. Aleluia. 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 Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado por esse momento eterno. Obrigado, Senhor. Temos saudades de Ti, Senhor. Temos saudades da Tua presença, Senhor. Queremos mais. Queremos mais. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu eterno. Obrigado, Jesus. Debaixo do Kobarama Xandaragamana Xedarebe. Obrigado, Jesus. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Glória a Deus, ao Deus da minha vida, que compreendeu, que me compreendeu. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Oh, Deus. E enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados. Faça um jejum pela presença. Diga assim, eu vou fazer um jejum. É um jejum pela presença. Jesus disse, comigo você não precisa ficar triste, você não precisa ficar preocupado, é só festa. Mesmo em meio à guerra é festa. É o que ele falou. Que Deus abençoe você. Amém. Você é um adorador, amém? Um sacerdote, um missionário. Todo crente é um adorador, deve ser um sacerdote e deve ser um missionário. Então queira isso, tudo isso movido por Ele, irmãos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu